Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bora para mais um vídeo, né? Hoje eu quero focar num testemunho de vida, tá? É que a nossa vida é testemunho para que as pessoas creem em Deus, creem no que Deus tem, no que Deus faz sobre nossas vidas. Não adianta ficar só citando versículos, versículos, é claro que isso é importante, sem sombra de dúvida, né. A Bíblia é o nosso manual, manual de vida, tá. Tudo que vocês quiserem pode procurar ali que vocês acham. Mas eu quero focar num testemunho de vida que aconteceu comigo, um tempo atrás, né. Uns anos atrás, mais ou menos uns quase 20 anos atrás, tá, sobre uma palavra que Deus, lançou sobre a minha vida, né, e na época eu não entendi o que era, porque eu era convertida de nova e não entendia bem, né. Mas, depois no contexto ela entrou ali no contexto da minha história de vida, é que nem eu falei, o Senhor lança a palavra, lança uma palavra na hora você nem entende, muitas vezes você nem entende, mas depois entra no contexto, no histórico da sua vida, né. Esse é o agir de Deus na nossa vida, né, daqueles que o seguem, daqueles que é fiel a Ele. Ele nos instrui, Ele vai ali cuidando, o cuidado dele sobre nossas vidas, né. E esse é o nosso testemunho de vida de cristão, porque acontece tanta coisa ruim, tanta coisa, fala: "Mas por que que eu vou crer no Deus dela? Eu não vi ele fazer nada com ela". Não, às vezes a gente nem fala, né, porque tem coisa que a gente nem fala porque, é por vergonha, tá, muitas coisas a gente não fala porque os outros vai chamar a gente de louca, enfim, isso daí. Bom, a minha história de vida eu não vou contar toda, enfim. Eu tenho 4 filhos, tá, já tô com 6 netos, não sou bisavó ainda não, tenho neta já com 27 anos, mas ainda a Lara, não me deram neto ainda não, bisneto. Eh, o meu filho, ele é policial, todos que me conhecem sabem disso, tá, ele é policial, hoje ele faz parte lá do BAEP, né, Batalhão de Operações Especiais, é como uma rota, né, em São Paulo. Hoje ele é tenente já, tá, já está prestes a ser capitão. Então, e na ocasião que meu filho falou que ia entrar na polícia, né, assim, de cara eu não aceitei. Eu não aceitei, eu falei: "Não, não, não", eu falei: "Não, meu Deus do céu, vai mexer com bandido", né. Falei: "Filho, larga isso pra lá". Ele não falou nada. Meu filho até hoje, se eu falar com ele, eu posso estar certa ou errada, ele não me fala nada, sabe. Ele fica quieto, abaixa a cabeça, me ouve, mas não me fala nada. As meninas não, as meninas gostam de retrucar um pouquinho, mas ele não. Então eu falei: "Larga isso pra lá, filho, não mexe com isso não é pra você, né". Mas enfim, aí ele começou a fazer aquelas coisas de tudo da polícia, é agente de escolta, é agente penitenciário, fez teste pra FEBEM, foi não sei o quê. E eu ia na igreja, e eu, assim, eu nem falava assim pra Deus, eu só falava: "Senhor", aí em silêncio ali, "o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não quero, né, o Senhor sabe que eu não quero isso, eu não quero ver meu filho envolvido nisso, acho que meu filho tem capacidade para outras áreas, para outras coisas. Meu Deus do céu, por que que ele tem que querer ser policial, sabe. Eu acho que qualquer mãe no juízo normal vai me dar razão de não querer uma profissão dessa para os filhos, né. Mas e meu filho, né, nessa ocasião que ele começou a essa, né, não sei se é sonho, eu não vou saber se é esse foco de vida dele da polícia, hoje eu falo que né, ele ama a polícia militar, ok? Deixando bem claro disso que meu filho ama, é muito dedicado
e ele ama. Ela fala assim que foi determinado para ele ser policial. Mas enfim, ele estava começando a ir na igreja. Ele conheceu uma moça que hoje é minha nora, né? E ele começou a frequentar a igreja quadrangular. Mas também acho que nem ele sabia, entendia disso, né? E ele estava ali convertidinho, ali de novo, né? E eu na minha igreja, né? Na época eu frequentava a metodista e eu falava, Senhor, eu não quero, né? Eu não quero que meu filho... O Senhor conhece meu coração. Eu falava isso, o Senhor sabe do meu coração. E Deus sabe, né? Ele sabe o coração. Ele mesmo esquadrinha os nossos corações, né? Só Ele que pode. Mas enfim, e meu filho ia fazendo esses processos, esses exames, que são várias etapas para entrar na polícia, não é? Ah, eu vou entrar, não. Tem vários processos, tem provas, tem várias etapas. É psicológico, é físico, é... Eu não vou saber explicar direito, vários processos. E quando chegava na hora, ele passava, quando chegava na hora de assumir, aparecia um obstáculo e ele não conseguia assumir. Uma hora porque ele tinha feito a inscrição, ele ainda não tinha 21 anos de idade, outra hora sempre aparecia um motivo. E eu falava, ai Senhor, graças a Deus que ele não passou, muito obrigado. Mas enfim, aí um dia veio uma palavra para mim na igreja, né? Vão falar, não tem nada a ver com, com o que eu estou falando, mas tem sim. E a palavra, o versículo-chave que o Senhor me deu, que abriu meu coração para isso, foi, porque era preocupação, né? Foi Mateus 6, do capítulo 6, do versículo do 25 ao 31. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, num versículo acima, vocês vão ver que esse texto vai falar servir a dois senhores, ele vai se referir ao dinheiro, tá ok? Mas abaixo vem uma passagem que, para mim, assim, foi uma chave, uma virada de chave para toda a minha vida. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto aos vossos corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam nem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais mais a vós, homens de pequena fé? É uma pergunta, tá? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Gente, quando essa palavra foi falada na igreja, aqui está falando sobre a manutenção, né, do nosso corpo, o alimento, as vestuárias, né, aquilo que o dinheiro pode comprar, né. Mas quando essa palavra foi direcionada na igreja, na pregação, ela foi direcionada sobre a preocupação, a ansiosidade que a gente tinha sobre os vários aspectos, não é só sobre isso, porque a ansiedade, né, a preocupação é constante, né, isso aí é diária na vida da gente. E quando essa palavra foi pregada ali, que foi direcionada, em seguida o pastor, né, que foi meu primeiro pastor que eu tive, ele falou, gente, ele falou sobre a preocupação e falou, quando Deus tem uma palavra, tem uma promessa,
ele vai honrar muito, ele honra aqueles que o seguem, ele honra aquilo a quem ele lança uma palavra de promessa, né. E ele falou de um jeito assim que na hora eu tomei posse, e eu vi que a minha preocupação em relação ao meu filho era em vão, que eu não tinha com o que me preocupar, que Deus ia cuidar, que Deus ia honrar ele. Porque a palavra veio muito específica nesse propósito da minha preocupação, não o que comer, com o que vestir. Eu estou citando esse versículo, porque foi esse versículo que foi falado lá na igreja. Depois, mais tarde, também ele veio fazer chave de um processo que eu passei, tá? Então, como diz o senhor, por que você está preocupada? Eu cuido dele, eu vou honrar ele. Ele é uma extensão de você, eu vou honrar. É, eu vou honrar, eu vou cuidar, não tem o que você se preocupar. E, e aquilo assim tocou no meu coração, que era em pró a meu filho, ok? Aí quando eu cheguei em casa, eu, eu vi ele, eu falei, filho, você ainda quer ser policial? Ele falou, quero, mãe. Ele falou, é meu sonho, eu quero ser policial. Eu falei assim, então você vai passar. Daqui para frente, você vai passar em todas as etapas, você vai conseguir. Aí ele virou para mim e falou, mãe, você precisa me liberar. Eu falei assim, como assim liberar? Eu tenho que assinar algum papel, alguma coisa? Ele falou, não, mãe, a mãe da Sárgela falou que enquanto você estiver me segurando, enquanto você estiver ali me segurando em oração, eu não passo, mãe. Aí eu falei, eu não acredito isso. Ele falou, é, mãe, enquanto você me segurar, eu não vou passar. Gente, olha a autoridade de uma mãe sobre a vida de um filho. Presta atenção da autoridade da mãe. Eu, sem saber que eu tinha toda essa autoridade, eu estava segurando ali meu filho, tá? Aí ela, a sogra, né, hoje é a sogra do meu filho, ela tem muito mais tempo de igreja, ela é diaconisa. E ela falou, ó, enquanto sua mãe estiver orando, Rodrigo, você não vai passar, não adianta, tua mãe tá te segurando. Mas ele não me falava nada, viu? Ele não me falava nada, até porque não adianta falar pra gente, quem convence é o Espírito Santo. Mas enfim, e nessa conversa com ele, eu falei, você vai passar. Aí ele falou assim, você tem que me liberar. Eu falei assim, mas o que que você quer que eu faça? Que eu te abençoe? Ele falou, é, mãe, você tem que me abençoar. Aí eu impus a mão sobre ele, entreguei ele na mão do Senhor Jesus e abençoei. Né, com a autoridade que o Senhor me deu, eu o abençoei no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor cuidasse dele a partir daquele momento e conduzisse a vida dele. Enfim, ele na ocasião já tinha isso acontecido umas 5, 6 vezes. Ele estava prestando o concurso aqui pela região de São José do Rio Preto. Aí ele passou nas etapas, né? Foi fazer as provas lá, a prova escrita ele fez aqui, as etapas ele teve que fazer lá em São Paulo, enfim, ele foi passando, até que ele passou em tudo, aí entrou na polícia e, assim, ficou 8 meses lá, prestando a escola lá num batalhão de polícia lá em São Paulo, né? Depois ele voltou para cá, fez 4 meses de estágio aqui em São José do Rio Preto, né? E assim se foi um ano. Quando ele, durante aí esse estudo da polícia e essa preparação do policial, eles têm uma classificação sobre provas, sobre tudo. Gente, eu não vou saber explicar assim com detalhes da polícia, porque eu até nem procuro saber. Enfim, quando foi na prova final, ele ficou em primeiro lugar.
daqui da região, tá? Ele ficou em primeiro lugar aqui da região, passou em primeiro lugar e terceiro lugar dentro do estado de São Paulo. E ele até tinha que receber uma placa lá, né, no dia, mas essa cerimônia aconteceu no mesmo dia da formatura deles aqui em São José do Rio Preto. E meu filho de cara já saiu com a medalha da polícia, né? Ter passado em primeiro lugar. Essa medalha dá direito a eles escolherem a região, não é o local não, é a região que eles podem trabalhar, tá ok? Aí ele me consultou, ele falou, mãe, eu escolho o quê? Tem Rio, São José do Rio Preto, tem a região de Araçatuba, né? Aí eu falei, filho, você não tá indo debaixo da direção de Deus? Ele falou, tô. Eu falei assim, então por que você vai escolher São José do Rio Preto? Porque é meio longinho daqui, né? Araçatuba também é, viu? É a mesma distância. Mas enfim, Barbosa pertence à região de Araçatuba, né? Falei, filho, eu falei, escolhe Araçatuba. Falei, quem sabe você vem para uma cidade perto, você dorme em casa, você come em casa. Na época ele já estava começando a fazer os preparativos para o casamento dele, né? E tava gastando, né? Óbvio. Eu falei, filho, você tá construindo, você tá se preparando para casar, você não pode gastar muito. Eu falei assim, quem sabe você pega uma Penápolis, você vem para cá, você dorme em casa, você come em casa. Ele também não me respondeu nada, foi ele escolher a região de Araçatuba. Aí, quando chegou no dia de, teve umas férias ali, né? No dia de se apresentar, no comecinho do ano, ele se apresentou em Araçatuba e Araçatuba mandou ele vir direto para Barbosa. Ele falou, não, eu não quero. É porque meu filho, a gente chegou aqui, meu filho tinha 10 anos de idade, então todas as amizades dele estão aqui, né? Ele cresceu com essa mocidade daqui, com essa meninada daqui. Eu tenho muito amigo lá, vai atrapalhar, vai confundir muito, né? A amizade com a profissão. Eu não quero Barbosa. Aí o lá de Araçatuba falou para ele, então vai lá se apresenta em Penápolis. Aí ele veio, se apresentou em Penápolis, chegou em Penápolis, você vai para Barbosa. Ele falou, eu não quero Barbosa. Ele falou, vê se pode me deixar eu aqui, né, na cidade, eu não tenho muitos conhecidos aqui. Em Barbosa é muito conhecido, eu não quero. Aí eu não sei quem que estava de férias lá, que comandava, falou, bom, você fica aí até voltar de férias. O fulano voltar de férias. Quando ele voltar, ele resolve o que vai fazer com você. Meu filho ficou lá uns 15, 20 dias, não sei é o tempo certo, trabalhando em Penápolis. Aí quando lá a autoridade maior lá veio de férias, falou, não, você vai para Barbosa. Ele ficou bravo, né? Aí ele veio, nossa, mãe, eu não queria Barbosa, eu tenho muito conhecido, mãe, o pessoal vai confundir, porque é amizade, eu não vou poder exercer meu trabalho direito, tudo. Aí eu falei, filha, você não tá na direção de Deus? Tô. Eu falei, então, segue, não questiona, segue. Segue só, não fica perguntando. Você vai ter obstáculos, mas você vai conseguir ultrapassar esses obstáculos. Quando é projeto de Deus, tem obstáculos, mas você vai conseguir alcançar, atravessar todos esses obstáculos para conseguir seu objetivo. Enfim, ele veio para Barbosa e, e ele ficou aqui por 5 anos policial aqui na cidade. Teve muito, assim, é muito, assim, cidade pequena é muito terrível, né? Muita confusão. Ah, eu sou amigo, eu conheço. E às vezes ele vinha em casa almoçar, aquele rádio tocava na hora do almoço, ele tinha que se levantar e sair, deixava a comida no prato, assim. E por umas, como que eu vou falar? Por umas ocorrências, assim, tolas, né? Porque aqui é uma cidade pacata, que não tem homicídio, não tem um roubo de mão armada. Eram umas coisas assim, meio absurdas, mas não vou entrar nesse critério não. Mas eles tinham que ir, né? O povo telefonava, chamava a polícia, tinham que ir. Enfim, ele ficou 5 anos aqui.
E depois de 5 anos, ele falou: "Mãe, eu vou fazer escola para sargento". Aí ele foi e ficou 6 meses lá em São Paulo, fazendo escola para sargento e ele já estava tentando entrar no Barro Branco, né, Academia do Barro Branco, que forma oficiais, porque a polícia só acho que só vai até sargento. A Academia do Barro Branco forma oficiais. Ele já estava tentando e já fazia várias vezes que ele tinha tentado e não conseguia, é muito difícil, viu, entrar ali. Aí quando ele chegou no fim do curso de sargento, ele falou para mim: "Mãe, eu passei no Barro Branco, não vai dar nem para mim pegar o diploma de sargento, porque é no final de janeiro e dia 3 eu tenho que me apresentar lá no Barro Branco". Enfim, aí foi, né, se ficou lá 3 anos, tudo. Gente, depois do Barro Branco ele se formou, tenente, tudo, né, ficou quase 1 ano ali na região de São Paulo, depois ele pediu transferência aqui para Araçatuba, nesse inteirinho aí, eles se casaram, ele e minha nora se casaram, na formatura do Barro Branco ela já estava grávida da Elisa, né, a minha netinha, menor que tem, né, de todos já estava grávida da Elisa, e aí foi quando ele veio para a região, voltou para a região de Araçatuba e se instalou ali no BAEP, que ele se encontra até hoje. Mas enfim, esse testemunho, o que eu quero dizer? Da autoridade que nós exercemos sobre a vida do filho. Gente, eu não sabia dessa autoridade, sinceramente, eu não sabia. Eu não sabia que a gente tinha toda essa autoridade de até segurar, né, uma bênção do Senhor, né? O mundo espiritual, ele, assim, apenas nós não conseguimos enxergar, né, como que é o mundo espiritual, como nossas ações influenciam o mundo espiritual. Então, aí, eu venho trazer o versículo da preocupação. Nesse processo, nesse tempo todo que meu filho é policial, o pessoal fala assim: "Nossa, você não deve dormir de noite". Eu falo: "Gente, se eu for perder meu sono para parar para pensar o que que vai acontecer com meu filho", eu falei: "Eu vou ficar louca". Eu falei: "Eu nem sei o dia que meu filho está trabalhando, eu nem sei a escala dele, não sei se está na rua, não sei se está em casa". Hoje ele não está mais na rua, viu, hoje ele está na parte lá da burocrática, mas ele comandava um batalhão lá, até num assalto lá, no grande assalto lá, né, do Novo Cangaço, em Araçatuba lá, que foram para assaltar, acho que 3 bancos lá. Meu filho se escondeu atrás de uma caçamba para não morrer, né. Foi um assalto muito feio, deu até na época na televisão, tudo, e eu nem sabia que ele estava na noite lá naquele assalto, mas o Espírito Santo me incomodou naquela noite, assim, terrivelmente. Isso é uma outra experiência. Enfim, aí o que eu quero focar? A autoridade dos pais sobre a vida dos filhos, tá? Eu quero focar isso por quê? Porque tem muitos pais e muitas mães aí que acham que não pode mais com o filho, que acham que não tem mais controle sobre a vida do filho. Pelo nosso braço não temos mesmo não, viu, já vou falar direto. A gente não tem autoridade sobre a vida dos filhos, sabe, pela nossa força. Então tem que entregar no Senhor. Então, ao longo desse processo dele policial, o Senhor honrou já muito ele. Meu filho já foi homenageado, ele já tem acho que umas 6, 7 medalhas, nem sei. Ele já foi homenageado pela Câmara de Araçatuba, já está prestes a se tornar capitão, tá? Ele já tem mais de 20 anos de polícia e ele é um menino bom, exemplar, sabe? Muito íntegro, muito correto. Assim, ele ama a corporação, a polícia militar,
sabe, ele ama. E assim, não deixa de ser uma área preocupante, né, se formos analisar uma mãe que tem um filho policial. Eu, por exemplo, quando passo alguma reportagem de que mataram o policial, eu nem vejo, eu falo: "Ah, senhor, eu nem vou ver", porque eu me coloco no lugar da mãe desse policial, eu me coloco. A dor dela é a minha dor, porque eu sei que uma mãe irá sentir se ela perde um filho policial. Não é fácil para ela, para a mãe, para a esposa, enfim, para o núcleo ali familiar. Mas eu também não posso negar que o Senhor trouxe muita honra para a vida dele. Que o Senhor Jesus trouxe muita honra para a vida do meu filho, sabe? Em crescimento dentro da polícia, crescimento espiritual. O Senhor guardou muito a vida do meu filho e muitas vezes, sabe? E essa preocupação, né, porque na ocasião que foi falado essa palavra para mim, eu estava preocupada realmente, não com o que comer, com o que vestir, eu estava preocupada com a vida dele, né. Ele ia virar polícia, ele ia ser morto por bandido, né. Inclusive, na hora que eu fui abençoá-lo, eu falei: "Ó, eu vou te falar uma coisa, já que você vai entrar nesse meio da policial, eu vou falar, você entra para ser grande. Você não entra para virar policial e ficar rondando rua ali de viatura, não. Entra para ser grande, para crescer. Vai e soma para a polícia militar. Não fica ali só vigiando vila, não, porque aqui é gastar combustível à toa, né? Uma cidade que nem essa, que não tem uma margem de criminalidade, não à toa, assim, estou falando que não tem um índice de criminalidade como tem em cidades grandes, né? Homicídios, latrocínios. Aqui é tranquilo, é sossegado. Então a gente já levou esse ponto como vantagem, né? Então, é nesse foco que eu quero dizer para vocês, pais, mães, tenham autoridade sobre a vida dos filhos. Sabe, aquilo que vocês não conseguem, direcionar pela sua humanidade ali, pelo seu caráter de mãe, de pai, você tem que entregar na mão do Senhor, que Ele vai cuidar, Ele vai direcionar, sabe. Aliás, tudo na vida, né, tudo que a gente quer tomar pela força do braço, a gente não consegue, a gente tem que ter a direção de Deus. Então, o Senhor ainda, na vida do meu filho, ele está ainda em processo de cumprimento da palavra, da promessa, que ele iria honrar muito. Ele já honrou muito até aqui, mas eu sei que ele tem mais para a vida do meu filho, sabe? E eu, assim, lá atrás, né? Lá atrás eu estava impedindo esse essa honra, né? Aí um dia eu estava conversando com ele sobre a morte, né, ele falou: "Mãe, esse negócio de morrer, eu posso morrer com um tiro, eu posso morrer num acidente de carro", ele falou: "Eu não sou necessariamente eu tenho que morrer pela bala de um bandido, né, mas é aquilo que a sociedade nos embute o dia a dia, né, ah, fulano é policial, morreu com um tiro, né, fulano foi fazer uma ocorrência, morreu com um tiro, né, isso vai por isso que eu falo, a gente se deixar levar pela mídia, pelas informações, noticiário, a gente enlouquece. Por isso que até evito ver. Ou nem tá alguma reportagem, alguma coisa de policial, eu falo: "Eu não quero ver". Eu não quero ver porque influencia, sim, a vida da gente, em todas as áreas, não é? Tudo, todas. Enfim, mas eu quis dar esse testemunho, tá? Eu andei vendo aqui sobre a autoridade, base bíblica, né, autoridade sobre a vida dos filhos, dos pais sobre a vida dos filhos, né, é assunto muito amplo, hein. É assunto e alguém precisa tocar nessa ferida brava, tá. Porque hoje os pais e as mães estão deixando os filhos à mercê, o governo está tomando conta, né,
Governo assim, em aspas, né, é escola, é creche, né, o pai e a mãe não têm mais ali aquele tempo com o filho, né, mas isso é um assunto muito, sabe, é muito é uma ferida muito braba, sabe, mas que tem que ser tocada, tá ok? Eu espero que o senhor me prepare para isso. Hoje eu vim dar só esse testemunho mesmo, tá, de vida. Estamos aí na luta, tá? Próxima etapa é ele ser capitão, né? E eu tô aguardando ansiosa por isso. Que vocês ficam com Deus, na paz do Senhor Jesus. Orem pelos seus filhos. Imponham, abençoe seus filhos. Imponham as mãos sobre eles e abençoe os seus filhos. Parece que não, mas é muito importante a bênção de um pai e de uma mãe, ok? Tenha um bom dia, um bom domingo na presença do Senhor Jesus.